gente, aqui é a Adessa, esse aqui é o Louca dos Livros e hoje é uma lista um pouco séria. Halloween, terror, horror, nos lembram livros e filmes de violência, assassinato e que na verdade a gente assiste para se divertir. Mas a morte, na verdade, é um tema sério, então eu vou trazer aqui uma lista um pouquinho mais séria, apesar de dark e apesar de casar com a nossa semana do horror. Então eu trouxe para vocês hoje 8 livros que tratam do tema morte, cada um à sua maneira. O primeiro que eu vou falar talvez seja um dos mais importantes dessa lista. Confissões do Crematório fala de morte do início ao fim, de uma forma que todos deveriam ler. Esse livro é muito importante. Ele trata do tema com um devido respeito, mas cutucando o dedo na ferida também, mostrando como a humanidade se distanciou da morte, o que não deveria, afinal ninguém parou de morrer, né? Todo mundo passa pelo luto algumas vezes na vida e todo mundo vai morrer no final. Se você tem medo da morte e foge do tema, esse livro também é pra você, e talvez mais pra você do que para o resto. É muito importante, não é difícil de ler, e eu recomendo pra todos. Outro livro que trata da morte e também da imortalidade é Frankenstein. Nesse livro nós temos o Victor Frankenstein, que cria um monstro a partir de corpos, de cadáveres. E esse monstro tem que lidar com a própria vida e o abandono e tantas outras coisas. Eu acho que, apesar de esse livro, na verdade, se tratar da vida do monstro do Frankenstein, ele também fala da morte. Será que essa busca por nunca morrer faz bem para a humanidade? Claro que aqui ela trata de uma forma um pouco mais espiritual, talvez, de querer dizer que Victor Frankenstein tentou apagar de Deus, mas eu acho que vale bastante a reflexão. Outro livro um pouco espiritual, mas que eu acho que a gente consegue trazer muito para a vida real, e mesmo que você não tenha religião, você vai se tocar por esse livro, é As 5 Pessoas que Você Encontra no Céu. Nesse livro nós temos um protagonista que faleceu e no céu ele encontra 5 pessoas. Aí você pensa, deve ter encontrado, sei lá, a mãe, a avó, a irmã, sei lá, quem morreu da família dele. Mas não, ele só encontra pessoas que são desconhecidas. Só que chegando lá, ele percebe que essas pessoas desconhecidas não são tão desconhecidas assim. Todas elas sabem quem ele é. E ele tocou na vida de todas elas. Então, apesar do lado espiritual de você ir para o céu e de encontrar espíritos, etc., ele traz uma reflexão muito importante sobre a vida, né? E como ela toca as pessoas. Pessoas que você nem imagina. Então, ela fala da morte, a morte desse protagonista e o que isso acarreta, mas também fala do período anterior à morte. O que você faz de bom, de ruim e que afeta os outros de qualquer forma dessas até o dia que você morrer. Como você quer viver a sua vida até o dia que você morrer. Você quer influenciar as pessoas e tocar as pessoas de formas controladas, percebendo o que você está fazendo antes de morrer? Ou só depois da morte você vai perceber o efeito que teve nos outros? E falando em efeitos da morte, nós temos Daqui para Baixo. Esse livro aqui que eu recebi do Intrínsecos, ele é todo em versos e ele fala de um personagem que perdeu o irmão. A partir dessa morte significativa, acontece um ciclo de violência e vingança, que não começou no nosso protagonista querendo vingar o irmão, é de muito antes. E nos faz pensar nesse ciclo de violência que vivemos e como a morte afeta as pessoas em lugares não tão privilegiados, porque aqui nós temos o ciclo de violência que a morte causa, e é um ciclo até difícil de explicar, porque a pessoa morre com violência porque outra pessoa morreu com violência, e aí então a morte traz a violência que traz a morte, que traz a violência. Não sei se deu pra entender. É complexo, é tocante, rápido de ler, e eu acho que traz muita reflexão sobre morte e também violência e vingança. Mas também dá pra tratar a morte de formas mais fofas, como por exemplo, Em Algum Lugar nas Estrelas. Esse livro eu falei há pouco tempo pra vocês, mas é um livro que, apesar de eu não ter amado tanto, eu recomendo pra quem gosta de livros com crianças, pra quem gosta de temas tocantes. Aqui nós temos 2 meninos que viajam uma viagem impossível para 2 crianças, ouso dizer. Mas que é uma viagem que traz descobertas, que traz resoluções ao sentimento dessas crianças que perderam parentes muito importantes. Um deles perdeu a mãe, o outro perdeu o irmão.
E é justamente aquelas histórias de uma amizade que ajuda os dois lados, que ajuda os dois a superar, ajuda os dois a descobrir, sabe? E eu, como eu falei antes, eu não achei tão bom esse livro, mas eu acho que eu sou uma exceção à regra, então pode ler sem medo, a maior parte das pessoas gosta. E uma coisa eu concordo, o final desse livro, o último terço desse livro é simplesmente maravilhoso e muito emocionante. Outro livro sobre luto que vai te emocionar muito é O Último Adeus. Esse livro aqui, além de falar sobre morte, fala sobre suicídio, então cuidado as pessoas que têm gatilhos com esse assunto. Mas é um livro importante, principalmente falando de suicídio na adolescência, é um assunto que está em voga e que a gente precisa conversar, porque enquanto a gente não conversa sobre os assuntos, eles não vão sumir, né, gente? A gente tem que conversar para resolver. E até por isso que eu tô trazendo esse vídeo sobre morte. Morte é uma coisa que mexe com todos nós, e se a gente não falar nesse assunto, se a gente não ler sobre esse assunto, ele vai virar cada vez um tabu maior. E é a única coisa da vida que a gente não consegue escapar, então por que a gente vai deixar esse medo da morte dos nossos entes e da nossa própria morte ser tão forte na vida da gente, né? Então tá aqui mais um livro pra você se emocionar e pensar no assunto. Sim, a imagem mudou pra caramba e é porque deu pau na câmera e vamos aceitar que dói menos. Se você quer um assunto de morte um pouco mais técnico, eu também tenho um livro pra recomendar, como por exemplo O Segredo dos Corpos, que é um livro sobre corpos. Sobre cadáveres, sobre as técnicas, como os corpos nos ajudam a descobrir o que aconteceu com eles. Principalmente questão, óbvio, de assassinato, mas também outras questões. E aqui o Dr. Vicente de Maio explica muito bem pra nós como que as técnicas que nós fazemos hoje, nós, né, os médicos legistas, aplicam hoje, nos fazem descobrir tanto sobre corpos que a gente não sabe às vezes nem quem são, sabe? Eu achei muito interessante esse livro, recomendo para todos que têm interesse nessa parte mais técnica. E por último, eu vou trazer também um clássico, por que não? E um clássico que talvez nem todos estejam preparados para ler, mas vamos lá, Hamlet, de Shakespeare. Foi um dos livros que eu li de Shakespeare esse ano, eu fiquei muito feliz que esse ano eu consegui ler Shakespeare, porque é um sonho de muitos anos para mim. E é um pouquinho difícil, requer um pouquinho de concentração e eu também vi muitos vídeos do assunto depois para poder digerir. Mas Hamlet vai tratar de morte e de vingança também, assim como outros livros que eu mostrei aqui para vocês antes, e de uma forma que mostra como a morte de alguém, principalmente uma morte que você não tem certeza como aconteceu, vai fazer uma pessoa de repente ficar até mesmo louca, né? Que é o caso de Hamlet filho, que perdeu o Hamlet pai por assassinato do seu tio. E durante a passagem da história é que Hamlet descobre com certeza e a partir daí ele tem alguns planos. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me recomendem algum livro de morte, caso vocês tenham um também. Tanto para mim quanto para os outros coleguinhas aí que vão estar lendo os comentários. É um assunto importante que devemos discutir. Curtam o vídeo se gostaram. Se inscrevam no canal se é a primeira vez de vocês aqui. E eu espero vocês sem falta no próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tempo pra vocês. Esse livro para